um número cada vez maior de pessoas, milhões delas em todo o mundo, diz acreditar que a vida definitivamente acaba depois da morte e que não existe Deus nem um plano divino. Esse movimento parece estar ganhando força. Aliás, em alguns países, o ateísmo assumido nunca foi tão popular. No vídeo de hoje, as religiões vão desaparecer no futuro? Seja bem-vindo ao Diário Pentecostal Historiando, análise histórica e crítica sobre o movimento pentecostal brasileiro. Se inscreva no canal e siga nossas redes sociais. O povo que não conhece a sua história está condenado a repeti-la. Há muito mais ateus no mundo de hoje do que jamais houve, tanto em números absolutos quanto em porcentagem da humanidade, diz Fel Zuckerman, professor de Sociologia e Estudos Seculares do Pitzer College, na Califórnia, e autor do Living the Secular Life, Vivendo uma Vida Secular em Tradução Livre. Segundo uma pesquisa do Instituto Gallup International, que pesquisou mais de 50 mil pessoas em 57 países, o número de indivíduos que se dizem religiosos caiu de 77% para 68% entre 2005 e 2011, enquanto aqueles que se identificaram como ateus subiram de 3%, elevando a 13% a proporção dessa parcela. Acadêmicos ainda não estão tentando destrinchar os fatores complexos que levam um indivíduo ou uma nação ao ateísmo, mas existem alguns pontos em comum. Parte do apelo das religiões está na segurança que ela oferece em um mundo de incertezas. Por isso, não por acaso, nações que registram maiores taxas de ateísmo tendem a ser aquelas que oferecem a seus cidadãos uma estabilidade econômica, política e existencial relativamente alta. Para Zuckerman, o capitalismo e o acesso à tecnologia e à educação também parecem ter relação com o declínio da religiosidade em algumas populações. Sentido ao sofrimento. Japão, Grã-Bretanha, Canadá, Coreia do Sul, Holanda, República Tcheca, Estônia, Alemanha, França e Uruguai, onde a maioria dos cidadãos tem raízes europeias, são os países onde a religião era importante há apenas um século, mas que agora mostram os menores índices de crença religiosa no mundo. Mesmo assim, o declínio da fé parece ser global, inclusive em países que ainda são fortemente religiosos, como o Brasil, a Jamaica e a Irlanda. Já os Estados Unidos estão entre os países mais ricos do mundo, mas também apresentam altas taxas de religiosidade. Ainda assim, uma pesquisa recente da Pew revelou que em 2007 e 2012, o número de americanos que se declararam ateus subiu de 1,6% para 2,4%. Declínio não quer dizer desaparecimento, argumenta Aaron Norenzayan, psicólogo social da Universidade de Colômbia Britânica em Vancouver, no Canadá, e autor do Bigodes, Grandes Deuses em Tradução Livre. Para ele, a segurança existencial é mais vulnerável do que parece. E conforme as mudanças climáticas trouxeram destruição e os recursos naturais foram escasseando, o sofrimento e as dificuldades podem inflamar a religiosidade. Então, por alguma razão, a religião parece dar um sentido ao sofrimento muito mais do que qualquer ideal secular, diz o especialista.
Mesmo se os problemas do mundo fossem milagrosamente resolvidos e todos vivessem em paz e igualdade, as religiões ainda estariam na humanidade. Isso porque um buraco na forma de Deus parece existir na neuropsicologia da espécie humana, graças a uma falha da evolução, segundo o especialista. Para entender isso, é preciso investigar a teoria que estabelece que o homem tem duas formas de pensamento básicas: o sistema 1 e o sistema 2. O sistema 2 evoluiu recentemente e a voz, no caso, é a voz da cabeça, que permite planejar e pensar logicamente. Já o sistema 1, por outro lado, é intuitivo, instintivo e automático. Então, essas capacidades, elas se desenvolvem regularmente nos seres humanos, independentemente de onde nasceram. São mecanismos de sobrevivência. Então, o sistema 1, ele faz as pessoas buscar padrões para entender melhor o mundo e procurar o sentido de eventos aparentemente aleatórios, como desastres naturais ou a morte de um ente querido. Além de levar as pessoas, ajuda a evitar os perigos e a encontrar um parceiro. Alguns acadêmicos acreditam que o sistema 1 também permitiu que as religiões surgissem e se perpetuassem. Ele nos prepara para instintivamente notar forças naturais, mesmo quando elas não estão ali. Milênios atrás, isso provavelmente ajudou o homem a evitar alguns perigos, como um leão escondido atrás de um arbusto. Mas isso tornou o ser humano vulnerável a supor a existência de agentes invisíveis como um Deus benevolente olhando para eles. Muitos ateus dizem ter alguma superstição ou se apoiam em representações religiosas. Ateus têm que lutar contra toda essa bagagem cultural e, entre aspas, evolucionária. Seres humanos querem naturalmente acreditar que fazem parte de algo maior, que a vida não é completamente inútil. As mentes dos seres humanos têm fome de propósito e de justificativas. Da mesma maneira, em todo o mundo, muitas das pessoas que dizem não acreditar em Deus ainda tem algum tipo de crença supersticiosa, como fantasmas, astrologia, karma, reencarnação ou telepatia. Outros, para guiar seus valores, tendem a se apoiar no que pode ser interpretado como representações religiosas, como a yoga, os esportes de equipe, a natureza e outros elementos aí. Um exemplo disso é o fato de a bruxaria estar ganhando popularidade nos Estados Unidos, enquanto o paganismo ser a religião que mais cresce na Grã-Bretanha. Então, as experiências religiosas, elas também têm se manifestado das maneiras mais estranhas. O antropólogo Ryan Rombeck, do Fuller Theological Seminary, em Pasadena, na Califórnia, ele descobriu indícios de que o videogame online World of Warcraft está assumindo uma importância espiritual para alguns jogadores na China. O game parece oferecer oportunidades de desenvolver alguns traços morais que a vida comum na sociedade contemporânea não consegue, afirma. Além disso, a religião promove coesão e cooperação em grupo. A ameaça de um Deus todo-poderoso observando qualquer pessoa que sair da linha ajudou a manter a ordem em sociedades antigas e, novamente, insegurança e sofrimento podem ter ajudado a incentivar a ordem em sociedades antigas e, novamente,
insegurança e sofrimento podem ter ajudado a incentivar a consolidação de religiões com códigos morais mais rígidos. Há ainda uma explicação puramente matemática por trás da aptidão das religiões para prevalecerem. Porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Segunda carta aos Coríntios 13:8. Se você gostou do conteúdo deste vídeo, se inscreva no canal, deixe o seu joinha, compartilhe e ative o sininho para receber do YouTube as notificações dos novos vídeos.